Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma história até relativamente simples, mas que eu vi que dá pra fazer uma coisa legal em cima dela. Quando a gente pega coisa simples assim, tem gente que acha inútil e tem gente que fica ofendido porque é muito, sei lá, muito simples. Não, ofende a inteligência da galera. Eu não acho que seja o caso. Eu acho que com temas assim, a gente pode aprender coisas que talvez você não pesquisaria se não fosse vendo isso por acaso, e também nunca faz mal a gente pegar e analisar de forma mais científica uma história. Então a história de hoje é resumida nesse tweet aqui. O marido da Anne Hathaway, a atriz, é bem parecido com William Shakespeare, o dramaturgo inglês. A esposa do William Shakespeare, o dramaturgo inglês, que faleceu em 1623, se chamava Anne Hathaway. Shakespeare um dia escreveu: "A vida é muito curta para te amarem só uma. Prometo te procurar na próxima." E aqui nós temos uma verificação que mostra, né, que a esposa de William Shakespeare se chamava Anne Hathaway entre 1582 e 1616, e aqui tem a comparação entre o marido da Anne Hathaway, a Anne Hathaway, e uma pessoa que, segundo esse tweet, é William Shakespeare. Aqui eu peguei mais alguns outros lugares, então tem esse portal da UOL aqui, que relata mais ou menos a mesma história, como você pode perceber aqui, aqui nós temos uma postagem no Pinterest. O interessante daqui é que essa postagem tem também uma imagem de quem seria a Anne Hathaway, a esposa do Shakespeare, e comparando com a atriz Anne Hathaway, como você pode perceber aqui. Nesse vídeo a gente vai ver o que dessa história é verdade, o que dessa história é mentira, o que dessa história é forçado e o que dessa história é simplesmente uma coincidência seletiva, digamos assim. Vocês vão entender daqui a pouco. E claro, essa afirmação por si só, do tipo, Anne Hathaway e o marido são William Shakespeare, a esposa reencarnados, ou então Anne Hathaway e William Shakespeare, na verdade, são às vezes pessoas que são vampiros e estão vivos desde a época em que William Shakespeare viveu, ou talvez até antes. Isso não é uma coisa falseável, propriamente dita, mas a gente pode fazer uma análise. Então, em primeiro lugar, William Shakespeare, o dramaturgo inglês, que nasceu no dia, ao menos foi batizado, né, no dia 26 de abril de 1564, provavelmente nasceu antes, e morreu no dia 23 de abril de 1616, realmente tinha uma esposa, e essa esposa se chamava Anne Hathaway. Se você pesquisar aqui por Anne Hathaway, você vai ver a informação aqui. Esposa Anne Hathaway. Diz aqui, inclusive, que ela morreu 7 anos depois da morte de Shakespeare. Então isso é verdade. A outra coisa que é verdade também, e que nisso não tem muito assim o que falar, é que a Anne Hathaway, atriz, realmente é casada com um cara chamado Aidan Schulman, que é este cara que vocês estão vendo aqui. Esses são eles dois. Ela é casada desde 2012. Agora, um detalhe. A Anne Hathaway, atriz, foi batizada assim justamente em homenagem à esposa do Shakespeare. Ela já é de uma família que tem o sobrenome Hathaway e os pais dela decidiram chamá-la de Anne por causa da esposa do Shakespeare. Isso foi proposital. Isso não é uma pura coincidência, digamos assim. Mas isso não interessa, não é tão relevante assim. Agora, o resto dessa postagem, todas as outras informações que estão aqui, inclusive as imagens, têm que ser levados com mais cautela. Em primeiro lugar, não tem nenhum registro de que o Shakespeare tenha dito isso. A vida é muito curta para te amar só em uma, prometo te procurar na próxima vida. Como que você pode dizer? A forma exaustiva de verificar isso seria inventar uma máquina do tempo e acompanhar o Shakespeare durante toda a vida dele e ver se em algum momento ele disse. Mas a forma mais viável de você verificar isso é procurar por quando que essa frase surgiu, se tem algum registro de que essa frase já tenha sido atribuída a Shakespeare. Eu fiz isso de várias formas. Primeiro, eu vim aqui no Twitter e pesquisei por esse termo. Tem aqui vários resultados, é uma lista bem grande, inclusive já associada com Anne Hathaway, mas isso para no dia 26 de fevereiro. Antes desse dia, ninguém falava a respeito dessa frase no Twitter. Aí eu vim aqui para Bela e perguntei para ela quando que ou de onde que ela tinha visto essa frase, ou se ela que tinha criado. Ela disse aqui que ela viu no Facebook, como você pode perceber. Aqui, frase no Facebook. Eu não sei se isso estava no Facebook apenas como uma frase de amor ou se isso estava sendo associado ao William Shakespeare. A ferramenta de busca no Facebook não funciona, não tem um jeito de você pesquisar por data bonitinho, ordenar, igual eu fiz aqui no Twitter, uma busca exaustiva, então não dá pra gente saber exatamente quando surgiu. Mas a questão é, quando você coloca o filtro pro Google, pro próprio Google mesmo, e mesmo sem pesquisar por data, você vai ver aqui que os resultados acontecem apenas
no Twitter. Aqui tem 3 dias atrás, 4 dias atrás, assim por diante. Se eu colocar aqui uma data, vai encher de falso positivo. Então eu vou colocar, por exemplo, 1 de 2020. Já é suficiente. Tem aqui uns resultados, por exemplo, de 2015, de 2019, 2017. Esse resultado aqui não tem nada a ver, e assim por diante. Aqui também não. Agora a questão é, todos esses não são dessas datas. Eles estão citando aqui esse link dessa postagem no Twitter. E essa postagem no Twitter, quando você vem aqui e pesquisa aqui, você vai verificar que é exatamente a mesma postagem que eu já mostrei para vocês. Então essa data que está aparecendo aqui na busca, provavelmente é a data em que esses perfis foram criados, ou até outra data, mas não a data em que isso foi feito. Então, basicamente não tem registro dessa frase deste jeito, entre aspas, idêntica, ter sido criada antes dessa história ter voltado à tona. Essa história não surgiu no dia 26, essa história é antiga, como você pode perceber aqui. Mas essa frase, especificamente do Shakespeare, surgiu agora, em fevereiro. E eu verifiquei melhor ainda, tentei procurar pelo termo procurar e próxima vida. Eu verifiquei então que essa ideia de procurar uma pessoa amada na próxima vida é um conceito antigo, não é uma coisa que foi inventada no dia 26. Como você pode perceber aqui, tem uma música, por exemplo, do Daniel Shadow que usa esse termo. Tem aqui uma música do Erykah Badu, perdão, que também usa este mesmo termo. Mas a questão é, isso não é atribuído a Shakespeare. Você pode ainda tentar encontrar se Shakespeare disse isso pesquisando aqui por Next Life e Shakespeare, desse jeito. Você vai encontrar a mesma história dizendo que os dois são o casal Shakespeare e Anne Hathaway na próxima vida, mas você não vê o Shakespeare dizendo essa frase explicitamente, ou algum de seus personagens dizendo isso também, porque muitas frases de Shakespeare, por exemplo, ser ou não ser, não foram ditas por Shakespeare, mas por personagens deles. Nesse caso, Hamlet. Mas, assim por diante. Então, essa possibilidade também tem que ser considerada. Hein? Não tem nada aqui que indique isso. E tem aqui um corpo de literatura de Shakespeare, em que você pode pesquisar. Eu fiz aqui vários testes, inclusive aqui usei algumas frases que são atribuídas a Shakespeare e que realmente são reais, e pesquisando aqui, por exemplo, por Life is Too Short, você vai encontrar apenas um único resultado que liga essas palavras, como você pode perceber aqui. Esse resultado a respeito da vida ser curta está dentro de um outro contexto, mas como você pode perceber aqui, esse contexto não tem absolutamente nada a ver com procurar outra pessoa em outra vida ou nem com amar outra pessoa. Isso aqui é simplesmente uma espécie de reflexão a respeito de como que a vida é curta. Simplesmente isso, a respeito de como que você pode morrer de uma forma corajosa, assim por diante, mas nada a respeito de pessoa amada. E quando você pesquisa por Shakespeare, seguido de Life is Too Short, por exemplo, Life is Too Short, desse jeito aqui, você vai encontrar uma frase aqui. A vida é muito curta, então viva a sua vida ao máximo. Viva cada segundo da sua vida, apenas valorize esses segundos. Eu não achei nenhum lugar em que o Shakespeare realmente tenha dito isso. Aparentemente isso é mais uma daquelas frases, estilo Clarice Lispector, que alguém coloca, diz que foi ela que disse, e quando você compartilha essa frase, você diz mais sobre você do que sobre ela. Porque se você tivesse lido alguma coisa dela, você saberia que ela nunca diria uma frase desse tipo. É o mesmo caso aqui. E aqui a gente tem uma outra frase em que o Shakespeare teria dito: eu sempre me sinto feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam, a vida é muito curta. Então ame a sua vida, seja feliz e continue a sorrir. Cara, Shakespeare não era escritor de autoajuda, tá? Shakespeare não disse isso, e esse texto aqui é justamente um fact-checking a respeito disso. E a gente pode conferir no próprio corpo aqui de literatura do Shakespeare que não tem nada dizendo isso. Eu também pesquisei aqui por Next Life, por exemplo, para ver se ia ter algum resultado. Não tem nada. Next Life não aparece junto. Esse recurso é bem legal. Também tentei aqui Second Life, então, na minha segunda vida. Também não encontrei nada, nenhuma ocorrência em que essas duas coisas aconteçam de forma simultânea. Tem aqui dizendo que um cara recebeu uma segunda vida e um segundo pai, mas isso aqui não está dizendo uma segunda vida no sentido metafísico. Está dizendo mesmo no sentido em que esse cara meio assim que mudou o seu paradigma de vida. Simplesmente isso, não tem nada a ver com a esposa dele. Eu coloquei também Other Life, desse jeito aqui, então, para dizer que em outra vida também não encontrei nada, como você pode perceber aqui. Em suma, não, Shakespeare não disse essa frase aqui. Ela é bonitinha, mas ela não foi dita por Shakespeare. E se você precisa mentir para sustentar seu ponto, então eu acho que o seu ponto não é um ponto tão válido assim. Agora vamos analisar
a questão da imagem. Será que essa fotografia realmente é uma... essa pintura realmente é uma pintura de Shakespeare? Aqui a coisa fica um pouco mais complicada, porque só tem duas representações que a gente tem certeza que foram feitas para representar o Shakespeare. Note que aqui eu digo representar o Shakespeare, não são iguais ao Shakespeare. Por quê? Porque essas duas representações, uma é um entalhamento que depois foi passado para o papel, e um outro é uma escultura. Elas foram feitas depois da morte do Shakespeare. A gente não tem nenhum quadro, nada que a gente possa dizer que com certeza esse quadro foi feito durante a vida de Shakespeare para representar o Shakespeare. A gente tem um que provavelmente é, a gente não tem argumentos para não ser, mas a gente não tem uma prova definitiva, e a gente tem outros que provavelmente não são, e a gente tem essa imagem aqui, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Então a primeira é essa imagem aqui, ela foi feita por um cara chamado Martin Druschot, não sei se eu pronunciei corretamente, e eu vou chamar a partir de agora de retrato de Druschot. Essa imagem aqui do Shakespeare, ela ilustra a capa de um livro de peças do Shakespeare, como você pode perceber, e esses caras são um pouco diferentes, né? Os dois são carecas, realmente, mas tem aí uma certa diferença, você vai saber mais a respeito disso. E a outra é essa escultura aqui, essa aqui é uma escultura de um memorial para Shakespeare. Toda essa pintura foi adicionada depois, ela provavelmente não era da época, mas era uma representação de Shakespeare. Vamos ver agora o retrato que é mais provável de ser de Shakespeare. Esse é chamado retrato de Chandos, e é isso aqui, ele realmente usa um brinco na orelha, não é um detalhe assim, um bug, digamos assim, da pintura, uma deterioração, nada. Ele realmente tinha um brinco na orelha, e pelo que eu pesquisei, isso era comum até para as pessoas da época, da mesma forma que é comum hoje, para mostrar que você se desvia um pouco, digamos assim, dos padrões, que você não é exatamente um homem comum. Usaria nesse sentido. Isso provavelmente é de Shakespeare, a data coincide com a época em que ele estava vivo, tem sinais aqui da doença, que ele iria falecer alguns anos depois, e a gente não tem assim muitas evidências contrárias a respeito disso ser ou não proveniente de Shakespeare. Tem algumas interpretações um tanto racistas, de fato, mas não é nada tão assim contundente, digamos assim. Provavelmente este cara aqui é Shakespeare. E agora a gente vai falar a respeito das outras representações. Se você verificar aqui na página de retratos de Shakespeare, você vai ver que tem vários. Você vai ver que alguns a gente não vai mencionar. Por exemplo, esse aqui, de um homem cumprimentando a mão de alguém que vem das nuvens. Ou essa outra imagem aqui, ou essa outra imagem aqui. Essas três que eu mostrei aqui tem pessoas que são mais prováveis de estarem sendo representadas nesses retratos, e a gente não tem evidências fortes de que são de Shakespeare. E outras, por exemplo, esse aqui, são falsos. Esse aqui, por exemplo, foi feito no século XIX. Shakespeare viveu no século XVII. Então, vamos avançar agora para o retrato que foi usado nessa imagem aqui. Esse retrato, especificamente, fazendo busca reversa, você encontra muito pouco sobre ele. Você encontra dezenas de artigos que copiam esse mesmo tweet, mas você não encontra quase nada sobre o retrato em si. Tem essa postagem aqui no Flickr, diz que possivelmente é de William Shakespeare, o retrato de Dorchester, somente essa informação. Avançando aqui, tem outras representações que a gente já vai falar, e tem essa imagem aqui, que é uma stock photo, dessas fotos que você compra para uso. Eu até pensei em comprar para ler o que estava escrito aqui embaixo, mas, cara, $20, eu acho que esse vídeo não vai fazer $20, então não vai compensar para mim. Aqui diz que é o retrato de Dorchester, de Shakespeare, foi exibido na exposição Shakespeare Encontrado, do Shakespeare Birthplace Trust. Eu mandei um e-mail para esses caras, até agora eu não obtive resposta disso. Mas eu fui fazendo mais pesquisas e eu consegui levantar informações. Mais especificamente, esse retrato aqui é quase visualmente idêntico a um outro retrato. Um retrato chamado Retrato de Jensen. Os nomes que eu falei, Chandos, Jensen, Dorchester, dizem respeito não às pessoas que pintaram, mas às famílias que tinham esses retratos em casa. Famílias nobres, claro, famílias ricas. Essas famílias herdaram desde aquela época uma coleção de arte e tinha lá alguns quadros, por exemplo, esses que eu mostrei para vocês até agora. Enfim, ele é bem parecido com um retrato chamado Retrato de Jensen. Basta você comprar, é a mesma roupa, o mesmo colarinho aqui e assim por diante, inclusive a careca, como você pode perceber. O retrato de Dorchester, nessa outra versão, está aqui.
são bem parecidos, mesmo a botoadeira aqui, mesma coisa na manga, bem parecido. Só que a gente tem um pequeno problema nisso aqui. Uma pesquisa depois mostrou que, na verdade, a careca desse cara fora sido adicionada depois, era produto de uma adulteração na obra, isso não era original. Aí, por meio de análise, o quadro foi restaurado em 1988 e provavelmente era dessa forma que ele se parecia antigamente. Mas ainda tem uma coisa meio estranha, ainda a cabeça do cara parece que está meio voando. E considerando que a adulteração aqui foi feita em cima disso, a gente pode concluir também que a versão do retrato de Dorchester também não é uma versão original. A resposta para toda essa pergunta surgiu em 2006, quando um cara chamado Alec Colby visitou uma exposição de retratos de Shakespeare e encontrou um desses retratos aqui. E ele pensou, cara, esse retrato parece bastante com o retrato que eu tenho lá em casa. E aí ele voltou, verificou que parecia, contatou instituições e começou a pesquisa. Esse retrato é hoje chamado de retrato de Colby e é esta imagem aqui. E essa imagem realmente é uma coisa com uma qualidade muito superior, né, como você pode perceber, ao retrato de Jansen, que é, eu sempre erro, né, que é, perdão, esse retrato aqui, é uma qualidade superior a ele, e também uma qualidade superior ao retrato de Dorchester. No momento a gente considera que esse retrato aqui provavelmente é o retrato original. E é o passo em que a gente já tem meio, em termos de consenso, que tanto o retrato de Dorchester quanto o retrato de Jansen são cópias do retrato de Colby. Quem esse retrato representa ainda está longe de ser um consenso. Tem a galera que diz que esse retrato realmente representa Shakespeare. E o principal argumento disso é que a família Colby também tinha um retrato de um cara chamado Henry Wriothesley, não sei se eu pronunciei corretamente, não tenho a mínima ideia de como pronuncia isso, que era um mecenas de Shakespeare, um cara que financiava o Shakespeare. E de todas as pessoas que poderiam encomendar alguém para pintar um retrato de Shakespeare, esse seria o cara mais provável. Além disso, esse retrato foi herdado da família desse cara, se eu não me engano, por uma sobrinha ou por uma afilhada dele, e a época em que esse retrato foi pintado coincide com a vida do Shakespeare. Só que a gente tem alguns argumentos contrários ao fato desse retrato realmente representar Shakespeare. Esses argumentos afirmam que a pessoa que está em todos esses retratos, esses três que eu mostrei para vocês aqui agora, é um cara chamado Thomas Overbury. É este camarada aqui. Só que para a gente entender por que faz sentido ser o Thomas Overbury, a gente tem que voltar um pouquinho na história. O Thomas Overbury nasceu em 1581. Em 1598 ele se tornou bacharel em artes e depois ele foi para Londres para estudar direito. Lá ele começou uma amizade com um cara chamado Robert Carr e os dois se tornaram membros da corte do Jaime I, um rei da época. Overbury foi consagrado cavaleiro em 1608 e o Carr recebeu o título de Duque de Somerset. Ele se tornou o homem mais poderoso da Inglaterra ao lado de um cara chamado Robert Cecil. Então aqui a gente tem o Carr, o Robert Cecil, e aqui a gente tem o rei Jaime I. Após a morte do Cecil, então esse cara aqui morreu, um conselho assumiu o controle de grande parte do governo e dos seus membros, e o Robert Carr estava lá também. Nesse tempo, ele acabou começando um caso com uma moça chamada Frances Howard. Só que a Frances Howard era casada desde os 14 anos com um cara chamado Robert Devereux, não sei como pronuncia também. Essa aqui é a Frances. E por razões políticas, esse casamento aconteceu, mas ela foi separada do Robert para que eles não tivessem um intercurso e, portanto, não tivessem uma gravidez. Desde então, ela foi enviada para o exterior, ela voltou e ela queria o divórcio do Robert. E é uma coisa meio conturbada, tinha assim questionamentos se esse divórcio poderia ou não ser feito, e nesse tempo ela começou um caso com Robert Carr. Só que o Thomas Overbury era amigo do Carr e ele aconselhou que o Carr não se envolvesse com a Frances, porque ela tinha uma má reputação, para a época, claro. E ele publicou um poema chamado The Wife, que continha as virtudes que um homem, na opinião dele, deveria exigir de uma mulher. Meio assim que uma indireta mesmo ao Carr, dizendo, ó, segue o que eu estou escrevendo aqui e não fica gadeando para Frances, porque vai dar errado. Só que o Carr estava muito apaixonado e ele contou para Frances o que Overbury tinha dito. Evidentemente, a Frances não gostou, ela então manipulou o Overbury para parecer que ele era desrespeitoso com a rainha Ana, lá da Dinamarca. O Jaime então foi obrigado a mandar Overbury para uma missão na Rússia, meio assim que exilar ele ali da região. Só que o Overbury recusou. O Jaime então ficou muito irritado com a arrogância dele
e o confinou na Torre de Londres, em 1613. No dia 13 de novembro, ele morreu envenenado nessa torre. Um julgamento posterior mostrou que, na verdade, Overbury tinha sido vítima de uma conspiração encabeçada por 2 condes com a cumplicidade do Carr. E assim como no caso do Shakespeare, a gente tem representações das quais a gente tem certeza que pertencem a Overbury. Você pode verificar aqui. Essa aqui é uma delas e essa aqui é outra. Aqui a gente tem uma versão com mais imagem. Realmente parece, né? Mas parecer é uma coisa bem relativa e a gente vai resolver o problema de parecer daqui a pouco. Agora, aqueles que afirmam que esse retrato aqui, o retrato de Colby, é do Thomas Overbury, usam essa história como background e afirmam que Overbury era um homem importante na época dele e que era um costume entre os nobres ingleses produzir retratos que seriam usados para presentear uma pessoa importante. E produzir um retrato na época não envolvia tirar uma foto do maluco e pintar, porque não tinha foto. Envolvia o cara ter que ficar sentado ali por horas e horas, enquanto o artista ia pintando e assim por diante. E aí, depois que tivesse feito esse primeiro retrato, que hoje a gente imagina e tem evidências de que foi esse retrato aqui de Colby, então outros artistas faziam cópias com base no retrato original, para o cara não ter que ficar ali sentado por horas e horas novamente. E as cópias desse retrato original seriam esses retratos aqui, o retrato de Jensen e o retrato de Dorchester, como você pode perceber. Então isso explicaria, né, por que existem várias cópias, porque você vai produzir várias cópias para presentear pessoas que não são tão importantes quanto a pessoa que mereceu o retrato original, e isso não seria tão esperado para Shakespeare. Alguns estudiosos afirmam que o interesse em Shakespeare só surgiu cerca de 50 anos depois da morte dele. E ainda assim, esses retratos aqui têm a datação para a época. Tanto o retrato de Jensen como o retrato de Dorchester, quanto o retrato de Colby, tem datação para a época em que o Shakespeare e o Thomas Overbury estavam vivos. Só que não faria tanto sentido haverem tantas cópias de um retrato de Shakespeare. Do Thomas, sim, do Thomas, a gente teria um motivo para que isso acontecesse. Só que Overbury morreu. Demorou até que tivesse o julgamento e isso fez com que a reputação dele fosse manchada. Ele seria um cara que traiu o rei, de certa forma. Isso fez com que a maioria dos retratos dele fossem destruídos. E os que não foram destruídos tiveram as identificações, então os locais em que estava escrito Thomas Overbury, assim por diante, cortados, desbastados para fora. Posteriormente, alguns desses retratos, como por exemplo o retrato de Jensen e o retrato de Dorchester, foram adulterados para apresentar essa careca e aí sim se parecer mais com o retrato do Shakespeare. Agora tem um detalhe que talvez você tenha percebido, talvez não. É o caso do retrato de Drochot. O retrato de Drochot, que é esse retrato que vocês estão vendo aqui, tem o mesmo tipo de roupa que o retrato de Colby e suas cópias, possivelmente, como você pode perceber aqui. Mesma manga, mesmos botões aqui no meio e aqui mesma coisa. Tem duas explicações para isso. Primeiro, de que isso é simplesmente uma coincidência, era o tipo de roupa na época. Tem historiadores que defendem isso. Segundo, que na verdade esse retrato aqui foi baseado em 2 retratos. Então ele pegou o retrato de Chandos, que é esse aqui, e usou o rosto para compor a gravura dele, e pegou o retrato de Colby, que é este retrato aqui, e usou a roupa para fazer a composição. E deixou aqui o colarinho um pouco menos espalhafatoso, digamos assim. Claro, isso é dedução que é feita, isso não é uma coisa que a gente tem uma prova contundente, mas, digamos assim, a explicação mais provável é o consenso mais provável. Em suma, o retrato de Colby não sabemos ao certo de onde ele veio. Ele pode ter vindo do Thomas Overbury ou pode ter vindo do Shakespeare. É mais provável que ele tenha vindo do Thomas Overbury, segundo o que a gente sabe hoje. Segundo o que a gente sabe há algum tempo atrás, não. Era, de certa forma, consenso de que ele seria de Shakespeare há um tempo atrás e a coisa vai mudando. Tem um cara que diz que mais ou menos a cada década a gente encontra uns 10 retratos de Shakespeare diferentes e aí a gente vai eliminando eles um por vez e vai determinando quem eles são, quem eles não são. E assim por diante. Em suma, tome essa comparação com cautela. A gente não tem certeza de que este cara aqui é Shakespeare. Ele possivelmente não é. Agora, por fim, né, vamos falar dessa postagem do Pinterest. Eu incluí ela aqui por algum motivo, que mostra a Anne Hathaway, esposa do Shakespeare. Na verdade, a gente só tem um retrato que supostamente é da Anne Hathaway, que é esse retrato aqui. Ele foi feito por um cara chamado Nathaniel Curzon em 1708 e provavelmente ele foi feito com base em um outro retrato que a gente nunca encontrou. Seria essa imagem aqui. Ah tá, de onde que os caras tiraram isso aqui? Na verdade, o que isso parece uma moça aqui,
a gente hoje tem como consenso que é um homem. Que homem seria? O próprio cara que eu já tinha mencionado para vocês. O Mecenas do Shakespeare. Eu vou voltar aqui para o trecho em que eu abri a página dele, está justamente aqui, e você vai perceber que todas as representações dele ao longo da vida condizem. Então aqui a gente tem a mãe dele. Essa aqui é a mãe dele, não é ele, tá? E aqui a gente tem várias representações que possivelmente são ele. Ele aqui na sua adolescência, a gente tem ele aqui nos seus 21 anos. E por fim, ele aqui muito mais velho, como você também pode perceber. A respeito desse primeiro retrato, né, que é muito mais feminino, ainda pode haver alguma controvérsia, mas isso aqui definitivamente não é a Anne Hathaway, esposa de Shakespeare. O único retrato que a gente tem da esposa de Shakespeare, como eu disse, que a gente diz que possivelmente pode ser, a gente nem tem certeza, é este retrato aqui. Aí agora você pode se perguntar, tá, o Adam Schumann, afinal, o marido da Anne Hathaway, se parece ou não com o retrato de Colby? Ou será que ele, na verdade, se parece com qualquer homem do século XVII? Ou será que ele se parece com os retratos que a gente sabe que são de Shakespeare? Por exemplo, esse aqui é o retrato de Chandos, e assim por diante. Para responder essa pergunta, a gente não pode usar um critério subjetivo. Eu posso falar, não parece. Aí você vai falar, tá, mas o que te garante, o que me garante, né, que o seu juízo de valor não é um juízo enviesado. Você não está pendendo para o seu lado porque você quer que seja. De fato, eu não acho que eu esteja fazendo isso, mas você pode argumentar que eu estou, e é um argumento válido. Para resolver esse problema, eu decidi usar um sistema de reconhecimento facial chamado BetaFace. Você pode acessar neste link aqui. E para fazer o nosso teste, eu alimentei ele aqui com os retratos que a gente estudou: Chandos, Colby, Dorchester, Drochot, Jason. Esses 5, né? Esses 5 aqui. Eu só não coloquei essa escultura aqui porque o programa não trabalha muito bem com isso. Ele sempre vai dar isso aqui como sendo uma distância grande, até quando comparado com representações de Shakespeare, porque é uma escultura, tá? Não é exatamente uma fotografia. Esses retratos, como eles são bem realistas, digamos assim, a gente já pode fazer a comparação. Eu coloquei aqui 2 fotos do Adam Schumann pra gente verificar, e coloquei aqui alguns nobres aleatórios. Tem o Alexander Temple, o Arthur Chichester, Ferdinando Stanley, John Donne, John Fletcher, um nobre desconhecido, mas que não é Shakespeare, com certeza, o Thomas Overbury, 2 pinturas dele, e Walter Raleigh. E aí, eu rodei o negócio aqui. Para isso, basta você clicar na fotografia, clique em comparar faces, e você vai ter um resultado aqui. Quanto mais à esquerda, mais parecido com a foto original. Na extrema esquerda, tem aqui a própria fotografia. É óbvio que a própria fotografia é igual. Nada de surpresa. Depois, 92%, tem aqui a fotografia do Adam Schumann. Outra fotografia. E aqui, a gente tem Thomas Overbury, 2 do retrato de Colby. Aqui o retrato de Dorchester. Aqui, uma pessoa que não é nenhum dos dois. Thomas Overbury de novo, o nobre aleatório. Aqui, o retrato de Jessen. Aqui, outros nobres aleatórios, como você pode perceber. E só no final, a gente tem Shakespeare, que a gente tem certeza que é Shakespeare. Se a gente fizer a mesma coisa com a outra imagem, então, voltar um pouco para cá, só preciso achar onde tá aqui. E aí a gente clica nela, ela deveria ter aparecido lá, aqui apareceu. E aí a gente clica nela, ela vai aparecer aqui, aí você manda comparar faces e você vai ver que um resultado também é parecido. Eu já vou aqui para a resposta final, porque eu tirei print e até deixei a coisa mais visível aqui. Então, tudo que está em verde é o próprio Adam Schumann. É óbvio que eles são parecidos porque eles são a mesma pessoa. Tudo que está em vermelho são de pessoas que a gente tem certeza que não são o Shakespeare. Nesse caso aqui, Thomas Overbury e aqui os outros nobres aleatórios. O que está em amarelo são as pessoas dos retratos de Colby e das obras derivadas. Colby, Jansen, Dorchester. Esses 3 aí. E aqui em azul a gente tem Shakespeare propriamente dito. Esse tipo aqui de listagem, ele só coloca as 15 primeiras fotos parecidas, ele não coloca todas, então a gente não tem as 2 de Shakespeare simultaneamente, como você pode perceber, aqui não tem 2 azuis na mesma linha, mas isso significa que o outro retrato está ainda mais para lá. Então desses nobres aqui que eu escolhi, realmente que a gente tem certeza, ou quase certeza no caso do retrato de Chandos, que são Shakespeare, estão bem no final. O Adam Schumann
parecido com o Thomas Overbury, como você pode perceber aqui, isso não tem dúvida, relativamente parecido na mesma escala com outros nobres, inclusive com a pessoa que aparece no retrato de Colby e nas suas reproduções, e bem menos com Shakespeare real. Agora, a gente já pode passar para as conclusões. Em suma, essa postagem que se tornou viral agora de novo é apenas uma mistura de realidade com ficção, mas que é sobretudo produto de uma coincidência seletiva. Como assim? Primeiro, o que é real? A esposa de Shakespeare realmente se chamava Anne Hathaway e ela realmente é casada com um cara chamado Adam Schumann e é realmente o cara da imagem. Tem nada de errado aí. Agora, a mentira começa nesse momento. Não tem indícios de que o Shakespeare realmente, ou um dos personagens de Shakespeare, tenham dito que eles procurariam uma pessoa amada em uma próxima vida. Terceiro lugar, as pinturas que usam para ilustrar Shakespeare nas postagens provavelmente são de Thomas Overbury. Podem não ser, pode ser Shakespeare, realmente, pode. Mas não é uma coisa que a gente tem certeza. A pintura que usam para ilustrar a esposa de Shakespeare, aqui, na verdade, é do mecenas dele, é um homem, tá? Não é a esposa de Shakespeare propriamente dita, é o mecenas dele, este cara aqui, que depois mais velho está nesta fotografia aqui. Eu sou suspeito para dizer isso, mas eu achei o cabelo desse cara bem legal. Agora, o Adam Schumann realmente se parece com Thomas Overbury, ou com qualquer pessoa que esteja representada nesses retratos aqui, também com Thomas Overbury, como você pode perceber, só que a gente sabe que é ele, mas também se parece da mesma escala com outros nobres da época. Vários resultados, vários graus aqui, que são parecidos. Por exemplo, esse cara aqui, 72%, 73%, 71%, é uma porcentagem bem pequena de diferença. Então, a gente pode dizer que eles se parecem na mesma escala. E por fim, bem menos parecido com o que a gente sabe, ou a gente tem quase certeza que é Shakespeare, como está marcado aqui. Aí você deve estar se perguntando, então quer dizer que o Adam Schumann é parecido com a maioria dos nobres da época? Não. Provavelmente ele é parecido com o que as pessoas idealizavam os nobres da época, porque evidentemente que esse tipo de pintura não é uma pintura tão fiel à realidade. A pessoa vai tentar passar uma aura mais poderosa, de beleza, uma coisa assim, mais imponente do que o que é na realidade. Então, de fato, o Schumann se parece com esse ideal, mas isso vale não só para o Shakespeare, isso vale bem pouco para o Shakespeare, vale mais para o Thomas Overbury e para a pessoa no retrato de Colby, e também para vários outros homens nobres da mesma época. Esse foi o vídeo, valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê.